Olá pessoal, tudo bem? Professor Bolima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo de diagramas lógicos, resolução de questões da banca FGV. Bora pra cima da FGV. Calçando sempre a sandalinha da humildade, a gente vai ali com respeito, mas bora pra cima pra gabaritar essa parte, não é não? Não tá acreditando que é possível não? Ah, então vamos lá, vem treinar a questão comigo que a gente fica bom. Ó, quem quiser seguir minhas redes sociais, tá como sempre aí o convite. E aí dá uma olhadinha nessa, que caiu no concurso da Prefeitura. Salvador. Concurso para agente de fiscalização da Prefeitura de Salvador. Provinha aplicada em junho de 2019. Questão dizendo o seguinte, olha. Considerando que a afirmação nenhum pescador sabe nadar não é verdadeira, é correto concluir que... E aí vem aqui as alternativas. Bora lá, vamos lembrar o seguinte. Se eu estou te dizendo que esta afirmação não é verdadeira, e se ele quer concluir algo... É porque ele quer que você faça o que com essa frase? Fala aí pra mim, fala aí pra mim. Ele quer que você desminta essa frase, ele quer que você negue essa frase. Já que aquela frase que está ali não é verdadeira, e ele quer concluir algo correto, é porque ele quer então que você desminta. Como que eu faço para desmentir sentenças da forma nenhum A e B? Deixa eu encher o seu saco. Espero que aí do outro lado, nessa altura do campeonato, já esteja na ponta da língua mesmo, que você já não consiga mais ouvir falar desse assunto. Mas caso ainda não seja o seu caso, está aqui para você não se esquecer. Negação de sentenças da forma nenhum A é B são proposições do tipo algum A que é B, certo? Nenhum A é B, eu vou desmentir com algum A que é B, com pelo menos um A que é B, com existe A que é B. Então a negação do nenhum, como eu sempre chamo a atenção de vocês nos nossos módulos teóricos, lembrar que a negação do nenhum ela vai ser bem simplesinha. Basta você trocar o nenhum pelo algum, perfeito? O nenhum é o universal no sentido negativo que a gente fala. O nenhum não custa nada lembrar, ele é o todo junto com o não. Então ele é um universal por trazer a ideia do todo, só que no sentido negativo, por ser o todo junto com o não. A negação de um universal negativo é feita com o existencial afirmativo. Então nesse caso, o algum, que é o existencial, afirmativo no sentido que é o algum A que é B. Então, na prática, é simples. Troca aqui o nenhum pelo algum e vai ser feliz, meu filho. Nenhum pescador sabe nadar. Como você desmente que nenhum pescador sabe nadar? Você só tem que fazer isso aqui, olha. Troca o nenhum pelo algum. O trabalho que você tem nesse exercício é esse. Fala sério, hein? Algum pescador sabe nadar. Pelo menos um pescador sabe nadar. Existe pescador que sabe nadar. Existe pelo menos um pescador que sabe nadar. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Letra A fala que há pelo menos um pescador que sabe nadar. Já é essa mesmo, né? Há pelo menos um pescador que sabe nadar. Gabarito correto, letra A. Pode para a próxima ser feliz. A letra B acaba dizendo que quem não é pescador não sabe nadar. Quem não é pescador não sabe nadar é como se fosse o todo, tá, gente? Quem não é pescador não sabe nadar é como se eu estivesse dizendo que todos que não são pescadores não sabem nadar. E aí não se desmente o nenhum com nenhum e o nenhum com o todo. Já cansei de falar com vocês sobre isso, não se nega um universal com outro universal. Então a letra B está fora, ok? Letra C, bom, vai cair naquela que eu já falei, não se nega o nenhum com o todo, então a letra C está fora. Letra D está fora e letra E está fora. Na realidade, nessa questão que está aqui, para você que está aí do outro lado e que está lá me representando, para você que está ciente aí do conteúdo que está sendo abordado aqui, da ideia do que está sendo colocado na questão, você percebeu que até por exclusão só tinha uma que trazia um quantificador que não poderia, que era o algum, né? Porque todos os demais, o todo, o ninguém, por que você negou, por que você tirou a letra E? Ora, gente, porque o ninguém, ele acaba fazendo o papel do nenhum, né? Ninguém que sabe nadar é pescador, é como se eu estivesse dizendo que nenhum dos que sabe nadar é pescador. Conforme eu falei, não se nega nenhum com nenhum. Então, para não ter dúvida nenhuma de que o gabarito correto é a letra A, certo? Bora para a próxima. Se não tá com essa tabelinha aí guardada ainda na negação das categóricas, em que planeta que você está vivendo? Fala sério, hein? Me ajuda aí. Bora para a próxima. Prova para cargo de agente de trânsito e transporte da Prefeitura de Salvador. Walter possui 6 gatos em sua casa. Sabe-se que não é verdade que todos sejam pretos. É correto concluir que dos gatos de Walter... E aí vem aqui as alternativas. Bora lá então dar uma olhada comigo. Vejam. O que ele coloca é, não é verdade que todos sejam pretos. Então, esse não é verdade que ele passa uma ideia de negação. É como se, em outras palavras, eu estivesse colocando para você aqui negar que todos eles são pretos. E, principalmente, o reforço de que eu vou ter que negar vem porque ele pergunta aquilo que seria correto concluir.
Se ele quer algo que eu acho que é correto concluir, é porque eu preciso de algo que seja necessariamente verdadeiro. Então, se não é verdade que todos são pretos, é verdade o quê? É verdade a negação daquela sentença. E aí, como que nós vamos desmentir que todos os gatos deles são pretos? Ora, dizendo que tem algum que não é, perfeito? Dizendo que tem algum gato que não é preto, dizendo que existe pelo menos um gato que não é preto, a negação do todo, conforme consta para vocês aí, a negação do todo é o algum junto com o não. Pode ser o pelo menos um, né? Pelo menos um que não é, o existe um que não é, o há que não é. Lembra-se que a gente pode usar até o nem todos, apesar de não ser muito a praia da FGV, mas enfim, pode acontecer de você desmentir o todo com o nem todo. Nesse caso aqui, então, para desmentir que não é verdade que todos sejam pretos, eu digo, ou poderia concluir, que é verdade que algum gato não é preto. Algum gato não é preto. Pelo menos um gato não é preto, ok? O algum sendo substituído pelo menos um. O algum podendo ser substituído pelo a. O algum podendo ser substituído pelo existe. Perfeito? Onde estava a nossa alternativa correta? Bora lá. Letra A. Letra A, mas você não marca de jeito nenhum, hein? Fala sério, se você percebeu que o que você tem aqui é negação, vai negar o todo com nenhum em qualquer outro lugar, menos na sua prova, a não ser que esteja pagando ali a taxinha de inscrição para voltar para casa reprovado. Não é seu caso, não é? Você está doido para se livrar, está doido para passar no seu concurso, e mais do que isso, Bruno, eu estou doido para me livrar desse RLM. Então é isso. Então não marca a letra A não, filhão. Letra B também, hein? Todos são malhados. Não se nega todo com todo, não se nega todo com nenhum. Letra E. Letra E, pelo menos um é branco. Olha, isso aqui acaba que tem muita gente que cai nessa pegadinha, tá bom? No primeiro momento ali, como a gente acaba desmentindo que algum não é preto, já que tem algum que não é preto, o não preto tem que ser o branco. Ah, tá. Então, se for para brincar com essa ideia de oposição, aquele que não é verde é o quê? O que vai ser o oposto do que não é o verde? Não vem com essa não, hein? Cuidado para não cair na pilha. Já que tem algum gato que não é preto, é porque tem algum gato que não tem essa cor exclusivamente. Agora, eu não posso garantir que ele tem que ser necessariamente branco. Fala sério, hein? Letra B se marcou, melhor, letra C se marcou. Fica atento aí. A letra E, a maioria não é de cor preta. A gente não tem condição aqui de mensurar quantitativo, ok? Quando eu falo aqui de maioria, é como se eu estivesse trabalhando com uma ideia de quantidade. Gabarito correto. Letra E, pelo menos um não é de cor preta. Muito bem, marcou essa aí. Show de bola, coisa linda. Significa então que você acertou. Bora para a próxima. Também, concurso da Prefeitura de Salvador. Se não é verdade que todo soteronito é soteronoso, então é correto afirmar que... E aí vem aqui as alternativas. Olha, já que não é verdade isso que está aqui, se não é verdade isso, o que ele quer que seja correto afirmar é a ideia de negação. Se eu quero negar o todo, eu não posso negar o todo com o todo e não posso negar o todo com nenhum. Então significa que letras A e B já estão descartadas, ok? Fico então com letras C, D e E como possibilidade. Como eu tenho uma sentença da forma todo A é B, para desmentir uma sentença da forma todo A é B, eu tenho que utilizar o algum junto com o não. O pelo menos um que não, o existe um que não. Então dessa forma... Todo soteronito é soteronoso, eu desmentiria dizendo que tem algum soteronito não é soteronoso. Pelo menos um soteronito não é soteronoso. E ó, cuidado aí com essa jogada de soteronito de um lado, criptonita do outro. Soteronito, soteronoso, cuidado para não cair na pilha também, porque eu acho que tem alternativa aqui que os caras inverteram, não é? Ah lá, olha a letra D. Olha a letra D aí, que perigo, ó. Algum soteronoso não é soteronito. Ele utiliza uma sentença da forma algum A que não é B, só que aí ele faz uma inversão aqui, tá vendo? Ele faz uma troca de posição que não pode, a gente sabe que uma sentença da forma algum A que não é B, ela não é comutativa. Então não é a mesma coisa dizer que algum soteronito não é soteronoso e afirmar que algum soteronoso não é soteronito, tá bom? O nosso gabarito correto, então, tá lá na letra C. Algum soteronito não é soteronoso. O gabarito correto está aqui na letra C, tá bom?
Letra D fica errada, então, porque ele faz essa inversão. E a letra E tem um erro, porque ela vem no sentido afirmativo. Olha. Algum soteronito é soteronoso, ela está no sentido afirmativo, então isso acaba ficando errado, porque não se desmente o todo com algum no sentido afirmativo, tá bom? Maravilha, meus queridos. Então, ó, gabarito correto para essa que está aqui, letra C, questãozinha bonitinha, clássica aí da FGV. Bora para a próxima. Dá uma olhadinha nessa que está aqui, olha. Essa que está aqui foi prova para cargo de analista de comunicação do Banestes, provinha de maio de 2018, concurso organizado pela Banca FGV. Um gerente disse a seus subordinados: todos que atingirem as nossas 3 metas anuais serão promovidos. O ano acabou, o gerente cumpriu sua promessa e Pedro é um de seus subordinados. Logo, pode-se deduzir logicamente que, e aí vem aqui as alternativas, ok? Pessoal, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou resolver essa questão com vocês usando os diagramas lógicos, porque é o que a gente está se propondo dentro desse módulo, mas em outro momento aqui no nosso curso a gente fala sobre possibilidades de regras de equivalências. Então, em outro ponto aqui do curso, você vai ter possibilidade de olhar aquele todo como se fosse um sim então, e a partir daí do conhecimento dessa equivalência do sim então, trabalhar com a ideia do que a gente chama de contrapositiva. Se ao falar sobre isso, você já está ligando o nome à pessoa, se você já tem noção, por exemplo, do que é a regra da contrapositiva, uma forma que você teria para justificar seria justamente essa, através da contrapositiva, tá bom? Eu vou justificar para vocês aqui usando o desenho, usando o diagrama. Então, o que eu preciso que vocês fiquem atentos com relação a esse enunciado e o que ele tem de diferente dos demais. Todos os enunciados que nós trabalhamos até agora dentro desse bloco, vocês vão perceber que em algum momento eu falava sobre algo que não era verdade e sobre o que eu queria concluir, dizendo que era falso, pedindo uma negação. Então aí a gente trabalhou com a ideia de oposição. Esse enunciado, ele não trabalha com a ideia de oposição. Não é para você desmentir ali aquele todo. Então é para você reafirmar algo a partir daquele todo. Reafirmar algo a partir daquele todo consistiria num processo de equivalência ou até mesmo num processo de conclusão lógica a partir da representação da sentença que nós temos ali. Então eu vou usar diagramas, vou usar um desenho dessa frase para a gente poder observar o que está acontecendo aqui nas alternativas. Então observem. Todos que atingirem as nossas 3 metas anuais serão promovidos. Então é como se eu estivesse colocando para vocês o seguinte, olha, eu tenho um conjunto aqui, que é o conjunto dos que atingem as 3 metas. Então, olha, todos os que atingem as 3 metas serão promovidos, ok? Então, por diagramas, é como se eu pudesse representar dessa forma. Aí, de novo. Bruno, por que nas questões anteriores desse bloco você não quis desenhar? Porque lá eu estava trabalhando com a ideia de oposição. Aí a gente já tem regras prontas de negação. Aqui, gente, eu estou te dando aquela frase e daquela frase eu estou tentando tirar uma outra. Então, uma maneira que você tem de enxergar o que está por trás daquela frase é fazer o desenho dela. E a gente sabe, a gente vê dentro do módulo teórico, na parte de diagramas lógicos, que a representação de sentenças da forma todo A e B é feita colocando-se um conjunto A contido dentro do B. Então, no popular, o que a gente fala é justamente isso, que aquele conjunto que estiver grudado no todo é o que fica dentro. Então, nesse caso, o conjunto que está grudado aqui no todo é o conjunto dos que atingem as nossas 3 metas, perfeito? E, por fora, eu coloco o conjunto dos que são promovidos. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. A letra A fala o seguinte, olha, se o Pedro foi promovido, então ele atingiu pelo menos uma das 3 metas anuais. Veja se isso se confirma a partir desse desenho. O fato do Pedro ter sido promovido garante que ele atingiu pelo menos uma das 3 metas anuais? Não, não necessariamente. Ele pode ter sido promovido por algum outro motivo, certo? Que não tenha sido o fato de atingir aquelas 3 metas. Então, a letra A está fora. Não é porque ele foi promovido que necessariamente ele tem que ter atingido as 3 metas. Então, a letra A está fora. Assim como a letra B também está fora. A letra B diz que se o Pedro foi promovido, que então ele atingiu as 3 metas anuais. Não necessariamente, olha, ele pode ter sido promovido. Vocês estão vendo que esses xizinhos que eu estou fazendo aqui, olha, eles não caem aqui necessariamente dentro do conjunto dos que atingem as 3 metas. Então, a letra B também está fora. Perfeito? Letra C. Se Pedro não foi promovido, então ele não atingiu pelo menos uma das 3 metas. Observem. Se o Pedro não foi promovido, para o Pedro não ter sido promovido, onde que ele está? Se o Pedro não foi promovido, ele está aqui do lado de fora, olha.
E você vai perceber que realmente o cara só cai aqui do lado de fora se ele não tiver atingido pelo menos uma das 3 metas, certo? Então o gabarito correto vai ser justamente essa que está aqui. Se o Pedro não foi promovido, então não tem como ele ter atingido pelo menos uma das 3 metas anuais, perfeito? Por quê? Como ele não foi promovido, ele fica do lado de fora. Todos os que estão do lado de fora são elementos que não atingiram as 3 metas. E aí eu preciso que vocês fiquem muito atentos a isso. O que seria a ideia de você desmentir? Olha a sutileza aqui do que foi colocado. O que seria a ideia de você dizer para mim que uma pessoa atingiu as 3 metas? O que é o oposto disso? Se eu quero dizer para você, olha, eu tenho aqui um grupo das pessoas que atingiram 3 metas. Quem que são as pessoas que não estão nesse grupo? As pessoas que não estão nesse grupo são aquelas que não atingiram pelo menos uma dessas 3 metas, certo? Se eu tenho um grupo aqui, que é o conjunto daqueles que tem que bater 3 metas, quem não está aqui é quem não bateu pelo menos uma dessas 3, perfeito? Porque se tivesse batido as 3, teria que estar aqui dentro. Então aqui é sempre muito importante que vocês fiquem atentos a isso, porque é como se fosse aquela ideia de desmentir o todo. O que eu sempre falo para vocês? Para desmentir o que vale para todos, eu tenho que encontrar algo que não vale para um. Então se eu virar e falar para vocês, por exemplo, que eu tenho 10 alunos que foram aprovados. 10 alunos foram aprovados. Para eu desmentir essa minha frase, eu tenho que dizer que nenhum dos 10 alunos foi aprovado? Não. Para minha fala ser falsa, basta você chegar para mim e falar o seguinte, olha professor, você falou ali que aqueles 10 alunos foram aprovados, mas teve aquele ali que não foi. Então basta você encontrar pelo menos um. E foi a ideia do que o examinador colocou aqui. Se o cara não foi promovido, então, para ele não ter sido promovido, é porque com certeza, pelo menos uma das 3 metas não foi atingida, ok? O gabarito correto para essa que está aqui, então, tem que ser a letra C. Letra D. A letra D falava que se o Pedro não foi promovido, que então ele não atingiu nenhuma das 3 metas. O erro da letra E é garantir que se o Pedro não foi promovido, que ele não atingiu nenhuma das 3. É uma ideia, veja se você percebe de novo a sutileza aqui, é como se fosse a ideia de querer desmentir o todo com nenhum. Se o todo que eu tenho são 3 metas, então quando eu digo para você, eu tenho 3 metas, ele bateu nenhuma dessas 3 metas. Não, para desmentir que ele não bateu essas 3 metas, basta eu mostrar que ele não bateu pelo menos uma. Fiquem sempre com isso e tomem muito cuidado, tá bom? Para desmentir algo do ponto de vista lógico, basta que você encontre o quê? Pelo menos um que fure a regra. Então eu não posso dizer que ele não foi promovido porque ele não atingiu nenhuma das 3 metas. Se ele tivesse atingido 2, por exemplo, ele não teria sido promovido do mesmo jeito, perfeito? Não é que ele não pode bater qualquer uma das 3, ele tinha que bater 3. Qualquer resultado que seja diferente das 3, invalida o que foi colocado. Então aqui, não necessariamente tem que ser nenhuma, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui, então, não foi a letra D. E a letra E diz que se o Pedro não atingiu pelo menos uma das 3 metas, que então ele não foi promovido. Se o Pedro não atingiu pelo menos uma das 3 metas, então ele não foi promovido, ele pode ter sido promovido ainda assim, tá bom? Aqui, por exemplo, olha, eu posso ter um conjunto, olha, onde um elemento aqui, por exemplo, tenha batido apenas uma meta, certo? Aqui eu tenho o conjunto dos que bateram as 3 metas. Mas eu posso ter um elemento aqui, por exemplo, olha, que tenha batido apenas uma meta. E ainda assim, poderia acontecer desse elemento ser promovido. Do jeito que foi colocado aqui, o que ele me garante é o seguinte, quem atinge as 3 metas é promovido. Mas é aqui que está o detalhe, olha. Quem atinge as 3 metas é promovido. Agora, e se eu atingir uma meta? E se eu atingir 2 metas? Ainda assim, pode ser promovido. O que a gente garante é o seguinte, se ele não foi promovido, é porque ele não bateu pelo menos uma delas, que foi o que a gente indicou como gabarito correto, tá bom? Então, o gabarito correto para essa letra E, aliás, desculpa, o gabarito correto não foi a letra E, e aí com isso, então, a gente fecha aqui com a letra C, tá bom? Mas eu reforço, é porque nesse ponto aqui, nesse módulo da parte de diagramas lógicos, seguindo a sequência normal do curso, né, seguindo a sequência normal da parte teórica, a gente ainda não falou sobre a ideia de contrapositiva. Mas se você percebeu o gabarito dessa questão usando a lógica da equivalência de um sim então para o próprio sim então, eu já te antecipo que está perfeito, tá bom? E se você está me assistindo aí e ainda não ouviu falar dessas regras, aguenta um pouquinho que mais à frente a gente vai falar com vocês aqui no curso, ok? Show de bola, gabarito correto para essa que está aqui então, letra C. Bora para a próxima. Dá uma olhadinha nessa, que foi concurso do TJ Santa Catarina
para o cargo de técnico judiciário auxiliar. Essa prova foi aplicada em julho de 2018 pela banca FGV e o enunciado veio dizendo o seguinte, olha, em um escritório de advocacia há pastas azuis, verdes e marrons. O processo do escritório, aliás, desculpa, o chefe do escritório disse ao estagiário, processos trabalhistas são colocados em pastas verdes. É correto concluir que, e aí vem aqui então as alternativas, ok? De novo, vocês vão perceber que nesse enunciado que está aqui, eu não estou trabalhando com a ideia de negação, certo? Então não é para chegar e dizer, eu vou desmentir aquela frase ali. Calma, o que ele está colocando é o seguinte, processos trabalhistas são colocados em pastas verdes. Então vamos representar isso. Veja se fica claro, moçada, quando eu digo para vocês que processos trabalhistas são colocados em pastas verdes, é como se eu estivesse dizendo que todos os processos. Isso ficou claro? Processos trabalhistas são colocados em pastas verdes. Então é uma regra. É como se eu estivesse associando até um sim, então. Olha, se o processo é trabalhista, então tem que ser colocado em pasta verde. Então, todos os processos trabalhistas são colocados em pastas verdes. Então, vou representar isso aqui. Ó, processos trabalhistas são colocados em pastas verdes, ok? E aí, deixa eu te falar uma coisa. O que nós temos aqui, nesse enunciado, é o seguinte. O que ele fala para mim é que em um escritório de advocacia há pastas azuis, verdes e marrons. Então, cuidado, olha, eu crio uma relação aqui entre o conjunto dos processos trabalhistas e o conjunto das pastas verdes. Agora, vocês têm que se lembrar que existem outros modelos de pastas. Existem também as pastas azuis e as pastas marrons, que são conjuntos que podem aparecer aqui também e que a gente não sabe como se comporta aqui com relação, por exemplo, às pastas verdes. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A letra A fala o seguinte, olha, um processo não trabalhista não é colocado em pasta verde. Veja se eu posso concluir isso que está aqui, que um processo não trabalhista não é colocado em pasta verde. Isso que está aqui está errado, né? Um processo que não é trabalhista, ele pode ser colocado em pasta verde. Olha, eu teria exemplos aqui nessa região, por exemplo, ok? Esses xizinhos que eu estou fazendo aqui são xizinhos de conjuntos, né, ou de pastas que tratariam de processos que não são trabalhistas, porém eles estão em pastas o quê? Eles estão em pastas verdes, certo? Então, letra A está fora. Um processo que não é trabalhista não pode ser colocado em pasta verde? Eu consigo criar contra-exemplo e te mostrar aqui, se eu quiser, sim. Letra B. Dentro de uma pasta verde, há sempre um processo trabalhista. Dentro de uma pasta verde há sempre um processo trabalhista? Não necessariamente. Olha, eu posso ter aqui, ó, uma pasta verde, posso ter elementos aqui, olha, que estão dentro do conjunto pastas verdes, mas vocês vão perceber que mesmo estando ali dentro do conjunto pastas verdes, não tratam-se de processos trabalhistas, certo? Entendam, eu tenho aqui um conjunto de pastas verdes. Dentro do conjunto das pastas verdes, eu sei que parte dessas pastas tem processos trabalhistas. Agora, não quer dizer que todas as pastas verdes tenham que ter processos trabalhistas, que é meio que o que a letra B coloca para mim. Dentro de uma pasta verde, há sempre um processo trabalhista? Não necessariamente, tá bom? Então, a letra B está fora. A letra C. Dentro de uma pasta azul, não há um processo trabalhista. Dentro de uma pasta azul, não há um processo trabalhista. Essa a gente vai poder garantir. Por quê? Como ele coloca para a gente aqui, olha, que em um escritório de advocacia há pastas azuis, verdes e marrons, uma vez que eu tenho uma pasta, aliás, dentro de uma pasta azul não há um processo trabalhista. Está perfeito. Porque, olha, eu vou ter um conjunto aqui, olha, que é o conjunto, por exemplo, das pastas azuis. Certo? O conjunto das pastas azuis, com certeza, não tem um processo trabalhista. Isso por quê? Porque o enunciado deixou claro. Todos os processos que são trabalhistas entram no conjunto das pastas o quê? Entram no conjunto das pastas verdes. Todos os que ficam, então, fora ali do conjunto pastas verdes, no caso, que ficariam no conjunto das pastas azuis ou marrons, de forma alguma poderiam ser o quê? Processos trabalhistas. Ficou claro essa, moçada? Então o gabarito correto acaba sendo a letra C. Dentro de uma pasta azul,
não há um processo trabalhista. Perfeito? Bem, letra D ele brinca com a gente. Olha, um processo penal é colocado em pasta marrom. A gente não tem nada aqui no enunciado falando sobre processo penal. Então, quando eu coloco lá que um processo penal é colocado em pasta marrom, isso pode até acontecer. Eu posso ter realmente aí um processo penal que seja colocado dentro de uma pasta marrom. Agora, não necessariamente vai ser correto concluir isso, perfeito? Então, a letra D tá fora. E a letra E também, gente, vai aqui meio que na brincadeira, olha. Pelo menos um processo penal está em pasta azul? Não necessariamente, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, o conjunto dos processos penais, que, diga-se de passagem, de novo, não foi falado nada no enunciado, mas eu poderia ter aqui um conjunto dos processos penais e nenhum deles está dentro da pasta azul. Então, digamos o seguinte, se fosse para chutar, se a gente tivesse que eleger aqui as piores hipóteses, não sei se foi o seu caso aí, se marcou letra D ou letra E, não precisa ficar sem graça, mas letra D e letra E extrapolaram, vamos dizer o seguinte, extrapolou aqui o que foi colocado no texto, o que foi colocado nas nossas premissas. Eu não tenho garantia nenhuma aqui sobre processo penal, tá bom? Então a letra E tá fora. Gabarito correto, letra C. Tudo bem? Maravilha. Ó, questãozinha de um concurso aí que é uma boa referência pra gente, foi o TJ Santa Catarina, organizado pela FGV em 2018. Tá aí a confirmação e com isso eu fecho com vocês aqui então mais esse bloco, onde nós resolvemos questões da FGV que trataram da parte de diagramas lógicos. Dentro da parte de diagramas lógicos, vocês estão percebendo aí, né? A gente vai ter basicamente os modelos que vão tratar de negações de categóricas, que é sempre uma forte pedida nas provas da banca, ou aquelas questões que vão mexer com as equivalências. Essas que tratem de equivalências, que de alguma forma a gente tem que tirar conclusões, são aquelas que a gente vai poder resolver, dentre outras possibilidades, mas usando aqui, por exemplo, os diagramas lógicos, que foi o que a gente usou aqui então como estratégia nas duas últimas questões. Conseguiu fazer? Teve dúvida? Se teve dúvida, tem que voltar e deixar eu falar na sua cabeça. Pode ficar tranquilo que eu repito quantas vezes precisar aí, tá bom? E se estiver tranquilo, fecha esse bloco por aqui. Tudo de bom para você aí, forte abraço, fui, hein?